Boa noite, irmãos. Pela graça do Senhor, temos mais uma vez o privilégio de estarmos reunidos para estudarmos a sua palavra. Que essa seja uma oportunidade de edificação das nossas vidas. Reúna, portanto, os seus para que possamos compartilhar nesta ocasião a Escritura. Vamos entoar o cântico em espírito e em verdade. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor, onde flui o amor. Vamos orar. Ó Pai, agradecemos ao Senhor por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá. Agradecemos a Tua palavra que nos instrui, agradecemos a direção do Teu Espírito, a iluminação, agradecemos, ó Pai, a bênção da salvação em Cristo Jesus. Louvamos o Teu nome por tantas bênçãos que o Senhor nos tem concedido. Agradecemos porque temos este privilégio mais uma vez. E neste momento, pedimos-te a iluminação do Teu Espírito para que possamos compreender a instrução da Tua palavra. Abençoe-nos nesta hora. Nós oramos agradecidos em nome de Cristo Jesus. Amém. Hoje nós queremos falar sobre as razões para a apostasia. O texto que nós vamos ler se encontra na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, os versos de 1 a 5. Diz assim a Escritura: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras, que têm cauterizada a própria consciência.
que proíbem o casamento, exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ação de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. A Bíblia fala que à medida em que nós caminhamos para o fim, nós vamos viver tempos difíceis, situações difíceis. O apóstolo Paulo, ele menciona na sua carta, chamando a atenção para este fato, o fato de que nós vamos ter dias muito difíceis enquanto caminhamos para o fim. Nesse período de pandemia, muitas pessoas têm procurado discutir a questão escatológica. Será que nós já estamos caminhando para esta direção? Isto já é o princípio das dores anunciado por Jesus. O apóstolo Paulo, escrevendo na sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo de número 2, ele diz que a vinda do Senhor não acontecerá sem que primeiro venha o anticristo. E o anticristo, ele surge no período de apostasia. E é isto que nós vamos abordar nesta ocasião. O texto que nós lemos é um texto onde Paulo fala do que irá acontecer. Algumas pessoas vão apostatar da fé, vão abandonar a fé. O Senhor Jesus, lá em Mateus, procurou advertir os seus discípulos acerca dos últimos tempos, chamando a atenção para os falsos profetas. Ele dizia que iriam surgir falsos profetas, falsos cristos, e ele recomenda aos seus discípulos para que nem vá ver, para que não procurem estas pessoas. Essa advertência de Jesus é exatamente para que os seus discípulos se mantenham firmes. Ainda o Senhor Jesus fala acerca da grande tribulação, uma tribulação sem precedentes, e diz que por causa dos eleitos aqueles dias serão abreviados. Paulo, nesse texto, portanto, ele fala sobre esta questão da apostasia e chama a nossa atenção para mostrar que muitas pessoas vão abandonar a fé. Abandonar a fé não significa deixar de crer, mas é seguir ensinos contrários ao Evangelho. É seguir ensinos que se opõem muitas vezes ao Evangelho. Paulo, portanto, está chamando a atenção para este fato. Graças a Deus, diz a Escritura, que a nossa perseverança, ela vem de Deus. É Ele quem nos concede a sua graça para perseverarmos até ao fim. Por isso, nós precisamos, nesses momentos, depender da graça de Deus e pedir o seu auxílio para que possamos permanecer firmes na sua palavra. Então vejamos os ensinos de Paulo nesses versos que nós lemos. Nosso tema são as razões para a apostasia. E o nosso objetivo é fazer com que nós possamos compreender estas coisas e que isto sirva de alerta para nós, a fim de que nós nos mantenhamos firmes nos princípios da Escritura, nos princípios do Evangelho. A primeira razão apresentada por Paulo, que as pessoas vão abandonar a fé, está no verso 1. Paulo diz: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Então, a primeira coisa que Paulo menciona
que vai levar muitas pessoas a apostatarem-se da fé, a abandonarem a fé genuína, verdadeira, é por obedecer a estes espíritos enganadores e ensinos de demônios. E o apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo expressa isso, mostrando, portanto, que é uma situação que nós precisamos ter o devido cuidado, a devida cautela diante dela. O Espírito está, portanto, nos advertindo quanto a esta questão. O que, portanto, Paulo quer dizer com esse espírito enganador e ensinos de demônios? Será que Paulo está dizendo que os demônios vão ensinar, vão ministrar? Nós precisamos entender isso porque, na verdade, diz a Escritura que Satanás se apresenta como um anjo de luz e os seus ministros se transformam em ministros de justiça. Então, o que Paulo está querendo mostrar é que por trás de falsos ensinos, por trás de ensinos que contrariam a verdade do Evangelho, contrariam a Escritura, estão esses poderes que obviamente vão induzir as pessoas a seguirem, como o próprio apóstolo Paulo diz, fábulas e tantas outras coisas mais que vão levá-las a se desviarem, a apostatarem-se da fé. As pessoas, portanto, vão se submeter a estes ensinos e o que está por detrás disso são estes poderes. Satanás, portanto, estará instigando pessoas para que façam isto. É por isso que o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 2, o verso 1, ele fala de falsos mestres que introduzem a heresia dissimuladamente e que chegam ao ponto de renegarem o soberano Senhor. Então, o apóstolo Pedro está mostrando como estas coisas acontecem. A heresia começa de uma maneira dissimulada. O desvio da verdade não é alguma coisa que vai chegar e ser colocada de uma maneira tão evidente, conclamando as pessoas para que façam alguma coisa contrária à Escritura. Não é assim. Esses ensinos são ensinos que são apresentados desta maneira. E como o apóstolo Pedro diz, eles chegam ao ponto de renegarem o soberano Senhor. Isto é, são doutrinas que acabam desviando as pessoas de algo que é fundamental. Isto é, que retiram a soberania do Senhor, a soberania de Deus. Nós temos hoje alguns ensinos que mostram isto. Nós temos ensinos que orientam as pessoas a ordenarem para Deus, a obrigarem, a decretarem. Estas expressões são expressões, obviamente, que manifestam uma atitude completamente diferente. Não é a atitude de um servo, mas a atitude de um senhor. Estão negando, portanto, a soberania do Senhor. Assim, é preciso que nós estejamos atentos para esta verdade apresentada por Paulo. É preciso que nós examinemos as Escrituras para que nós não tenhamos e não sigamos nenhum ensino que contrarie a mensagem da palavra de Deus do Evangelho. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós temos um exemplo muito interessante. O livro de Samuel registra que quando ele estava no templo, certa ocasião, o Senhor o havia chamado. Ele não havia entendido ainda. Então, Eli orientou a Samuel da seguinte maneira: olha, quando você for chamado novamente, responda: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Este é o ensino do Evangelho.
O ensino do Evangelho é de que o Senhor é aquele que dirige todas as coisas. Portanto, é necessário que nós estejamos atentos a ensinos que muitas vezes acabam desvirtuando a verdade. Por isso, nós precisamos apegar-nos à Escritura, apegar-nos ao ensino da Palavra de Deus, a fim de que evitemos ser envolvidos por uma realidade assim. Mas é interessante que no verso de número 2, o apóstolo, depois de falar que as pessoas vão obedecer a espíritos enganadores, ele diz que vão obedecer por causa da hipocrisia dos que falam mentiras. Esses espíritos enganadores, eles vão, portanto, fazer com que as pessoas, aqueles que estão ensinando estas falsas doutrinas, eles tenham a sua mente cauterizada. Eles falam com hipocrisia e fazem isso exatamente para poder enganar. Agora, é muito interessante que o apóstolo diz que vão dar ouvidos às mentiras. Qual a razão de as pessoas darem ouvido à mentira? A razão para ouvirem a mentira é porque não querem ouvir a verdade. Imagine bem o caso de alguns pais que muitas vezes não querem admitir os erros dos filhos. Se alguém lhes diz que o filho fez alguma coisa errada, eles acabam não acreditando, porque eles não querem definitivamente crer na verdade. Eles querem manter a aparência em relação àquilo que pensam ou que querem em relação aos filhos e não sustentam a verdade que lhes é ensinada. É isso, portanto, que Paulo está dizendo. Essas pessoas, elas não querem dar crédito à verdade. E nós observamos que, quando o apóstolo Paulo fala na sua primeira carta, no capítulo 4, os versos 2 e 3, ele diz isso: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, com que, sentindo coceiras nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Porque as pessoas vão se desviar da verdade e vão ouvir mentiras? Porque as pessoas vão se desviar da palavra de Deus e dar ouvidos à palavra de demônios? Exatamente porque não estão suportando a sã doutrina. E é preciso, portanto, que nós sejamos advertidos em relação a esta questão, porque o apóstolo Paulo diz que na medida em que não se suporta a sã doutrina, as pessoas vão se cercar de mestres segundo as suas cobiças, ou seja, eles vão ouvir aquilo que eles querem ouvir. Esse período de pandemia é um período que nós precisamos levar isto muito a sério. A questão da reclusão pode nos colocar agora, nesta situação, em contato com muitos ensinos. Há muitas pessoas que estão por aí ensinando as mais diversas coisas. Por isso é preciso que nós tenhamos a segurança em relação à Escritura. Por isso que é necessário que nós tenhamos um coração que se incline para a palavra de Deus. Por isso é necessário que nós peçamos a Deus que abra o nosso coração, que nos dê entendimento sempre em relação à sua palavra e que não nos permita inclinar o coração para a falsidade, como pede o salmista não poucas vezes. Nós precisamos manter-nos na palavra. Nós precisamos ter o cuidado de observar a palavra para não sermos definitivamente enganados, sermos enganados com fábulas, como diz o apóstolo Paulo. Mas o texto que nós lemos diz que muitos
darão ouvidos a estas fábulas. E nós podemos perceber um fato que hoje é muito recorrente, isto é, constantemente ouvimos um evangelho completamente distorcido, um evangelho que conclama as pessoas para que possam obter bens materiais, para que possam buscar a Cristo a fim de que os seus problemas sejam sanados, sejam resolvidos. Não ouvimos um evangelho que conclame as pessoas para que sofram pelo evangelho, que conclamam as pessoas para que se disponham a servir a Cristo, tendo disposição para enfrentar situações de perseguições e situações de crise. É por isso que o apóstolo Paulo, ele faz um convite a Timóteo para que ele participe dos sofrimentos em prol do evangelho. Participe como Paulo dos sofrimentos em prol do evangelho. E o Senhor Jesus mesmo disse àqueles que muitas vezes queriam segui-lo, que eles poderiam não ter sequer lugar para repousar. E então Jesus pergunta se essas pessoas querem ser de fato seus discípulos. É bem verdade que nós encontramos na Escritura muitos crentes que são ricos financeiramente, que progrediram materialmente, que têm benefícios espirituais. Mas nós não podemos anunciar um evangelho que diz que todos aqueles que virão a Cristo vão, portanto, alcançar estes benefícios. A pessoa deve reconhecer que tornar-se discípulo de Cristo pode ser uma situação que a leve ao sofrimento, que a leve a situações de dificuldade. Portanto, pense no evangelho que você tem ouvido e que tem desafiado você. Este evangelho está baseado de fato na Escritura, ele é sustentado pela Escritura, por isso nós devemos estarmos firmados no evangelho. A outra razão apresentada por Paulo está a partir do verso de número 3, que proíbe o casamento, exigem abstinências de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. A outra razão para a apostasia é se sujeitar a ordenanças humanas, a ordenanças de homens. Paulo está mostrando alguns desses aspectos aqui. Ele diz, proíbem o casamento, exigem abstinências de alimentos. Nesta época, o gnosticismo, que era incipiente, ele proclamava exatamente isso. Ele dizia que a matéria é má, o espírito é bom. E uma das maneiras de purificar o espírito, uma das maneiras de progredir espiritualmente, era muitas vezes através de sacrifícios. As pessoas eram orientadas, portanto, a afligirem o seu próprio corpo. E existiam aqueles que até mesmo se autoflagelavam, entendendo que por causa disto eles haveriam de progredir na sua vida espiritual. Então, o que Paulo está procurando mostrar é que muitas vezes estas pessoas, elas querem se assenhorar dos outros de tal maneira que vão determinar o que pode e o que não pode ser feito, que vão orientar essas pessoas de tal maneira que elas se sujeitarão àquilo que eles falam. Por isso, nós precisamos compreender que a santidade não é baseada em situações assim. Às vezes, algumas pessoas estão presas a usos e costumes, entendendo que isso muitas vezes vai interferir
ou vai trazer algum tipo de progresso na sua vida espiritual. Mas se você observar o que Paulo menciona em Colossenses capítulo 2, os versos 21 e 22, ele fala exatamente sobre isso. Ele fala de situações em que as pessoas se sujeitam a orientações e instruções de homens. Então Paulo diz, não toques isso, não proves aquilo, não faças isso, não manuseie isto. E Paulo diz que estes são preceitos e doutrinas humanas. Tais coisas têm aparência de sabedoria, mas são como culto de si mesmo e falsa humildade. Portanto, esta é uma advertência muito significativa para nós. Nós precisamos seguir a Escritura. A Escritura é a nossa única regra de fé e de prática. É dela que emanam as diretrizes para a nossa vida. A nossa consciência deve estar apegada à Escritura. Por isso que os reformadores sempre se manifestaram desta maneira, que eles não se demoveriam da sua consciência por causa da Escritura. Não mudariam simplesmente porque os homens queriam que eles mudassem de postura ou de posição. Eles preferiram enfrentar a perseguição, enfrentar situações de crise, em lugar de deixarem que as suas consciências fossem tomadas por homens e induzidas por eles. Então Paulo diz que isto é uma razão para a apostasia, porque as pessoas acabam se submetendo a homens, se submetendo à instrução de homens. E esses homens passam muitas vezes a serem o seu Deus, aquele que vai controlar a sua vida. Alguns anos atrás, todos, pelo menos a maioria de nós, ou algumas pessoas puderam conhecer a história de Jim Jones, um americano que levou mais de 1.000 pessoas a um suicídio. Ele dizia para aquele povo que eles não precisavam da Escritura. Ele acabou conduzindo um grande número de pessoas que o seguiam exatamente ao suicídio, porque as pessoas deixaram de lado a Escritura. Esta advertência de Paulo é muito séria e deve, portanto, ser um alerta para todos nós. O tempo de apostasia está no nosso tempo. O apóstolo João, ele já dizia que o espírito do anticristo já atuava no mundo desde a sua época. E na sua ocasião ele diz que o espírito do anticristo declarava que Cristo não veio em carne, que Cristo não era plenamente homem. E o apóstolo João diz que este é o espírito do anticristo. Portanto, esse espírito já está nos últimos tempos, como declara o apóstolo Paulo. Convém que cada um de nós reflita sobre isso e que busquemos sempre a Escritura e o seu ensino, e não a abandonemos jamais, pois ela tem a diretriz segura para as nossas vidas. Devemos firmar-nos nela para que nós evitemos ser enganados e levados por todo e qualquer vento de doutrina. O apóstolo está mostrando, portanto, o grande risco que nós corremos de nos apartarmos da Escritura. Procure, portanto, refletir sobre isso e peça ao Senhor que te dê sempre a compreensão da sua palavra, a fim de que você não se deixe levar, não se deixe enganar por falsos ensinos. Vamos, nesse instante, entoar o hino de número 177, Firme nas Promessas. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos o seu amor, firme nas promessas de Jesus.
promessas hei de trabalhar, tendo verbo eterno sempre a me amparar. Mesmo em tempestade vou sem vacilar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim purificação do sangue para mim. Plena liberdade, já desfruto enfim. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado sempre à sua cruz. Cada dia mais me alegro em sua luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Vamos orar. Ó Pai, nós rendemos graças ao Senhor pela Tua palavra. Agradecemos, ó Pai, porque ela nos instrui, ela nos adverte, ela nos fala desses últimos dias em tempos de apostasia. Pedimos ao Senhor que esteja concedendo a Tua graça ao Teu povo, para que possamos, ó Pai, ser sustentados nesses dias, para que não venhamos a dar ouvidos e a atender a ensinos de pessoas que têm as suas mentes cauterizadas e que deturpam, portanto, a mensagem do Evangelho. Abençoe ricamente o Teu povo, sustente o Teu povo, nos dê, ó Pai, perseverança na Tua palavra. É a nossa oração, agradecidos em nome de Cristo Jesus. Amém.